Oi, tudo bem? Eu sou o Dante Eu sou o Felipe. e a gente faz parte do itinerário de atualidades e comunicação social. E hoje vamos entrevistar Thiago Haki, autor da obra Amazonas, um rio de muitas histórias. Ele é nascido em Barreirinhas, no Amazonas, e se formou em biblioteconomia na Universidade Federal do Amazonas. Thiago é um autor indígena que faz parte da etnia Satere Maué. Atualmente possui 44 anos de idade e escreve livros infantos juvenis sobre temas relacionados à Amazônia e sua natureza. Bom dia, Thiago, tudo bom? Eu sou o Dante e ele é o Felipe e a gente faz parte do itinerário de atualidades e comunicação social. A gente queria agradecer você por ter vindo aqui no colégio, por ter visto o trabalho de tudo, né? E a gente vai ter algumas perguntinhas para você agora. A nossa primeira pergunta é: o livro fala sobre o Rio Amazonas. A gente queria saber como ele impactou ou ainda impacta na sua vida. Dante, Felipe, muito obrigado pelo convite e para a gente tecer uma conversa sobre a floresta, sobre o rio e principalmente sobre esse livro. Mais especialmente sobre o rio Amazonas. O rio Amazonas, ele é a espinha dorsal da nossa floresta, do nosso estado, que é o Amazonas. Eu sou filho de um rio chamado Andirá, e esse Andirá também faz parte de todo o complexo de, de braços de água que o rio Amazonas forma. Inclusive o rio Andirá nasce, ele encontra com o Paraná do Ramos e os dois juntos vão abraçar o rio Amazonas. O rio Amazonas cumpre uma função principal na vida dos amazônidas. As nossas estradas são feitas de água. E o rio Amazonas ele cumpre esse papel de ser um mecanismo, um espaço de navegação para a gente ir e voltar. Mas não é só isso. A biodiversidade que emana dele é gigantesca. Então, ele cumpriu e sempre cumprirá um papel fundamental na vida de quem mora na região amazônica, principalmente na minha vida. E hoje ele se torna mais importante porque também ele é fonte de inspiração para os livros que escrevo. Durante as nossas aulas de literatura no primeiro ano, a gente aprendeu sobre Antônio Cândido e a gente leu um livro que ele fala que a literatura é essencial para todos. E como você é um autor indígena, a gente queria saber como você acha que a literatura impactou na sua vida e pode impactar na vida de pessoas que não têm esse hábito de leitura. Eu costumo dizer que eu sou fruto também dos livros. E antes de eu saber ler, eu escutava as histórias que minha avó me contava, a oralidade vivendo em mim. E hoje eu costumo transformar essas histórias nos livros, para que esse processo de escutar histórias e de ler os livros tão importantes para a minha formação cultural e intelectual, e também para que um pouco da minha cultura e da minha tradição ela possa também existir nos livros, para que brasileiros de outros lugares, como vocês aqui de São Paulo, possam ter acesso à nossa cultura, possam ter acesso às nossas histórias, possam ter acesso à poesia que nasce lá, no coração da floresta amazônica. Nós estamos distantes um do outro apenas pela questão geográfica, mas a gente se aproxima a partir do momento que os livros possam chegar aqui nessa escola e vocês possam ler e conhecer um pouco mais da nossa cultura e da nossa tradição, da floresta e do rio Amazonas. Bom, durante a palestra você disse que faz parte da comunidade indígena Satere Maué. Eu queria que você falasse um pouco sobre como que é a sua relação com a comunidade e também queria saber se durante a sua vida como escritor você se inspirou em outros autores indígenas como Munduruku para escrever suas obras. Como falei para você, eu nasci numa comunidade ribeirinha, uma comunidade de origem indígena que é a freguesia do Andirá, à margem de um rio. Eu hoje não moro mais lá,
mas é o lugar onde eu sempre vou quando posso para me reconectar com as minhas origens, para me reconectar com o rio, com o canto dos pássaros, estar com a minha mãe, com os meus. É um lugar que é fonte de inspiração para os meus livros. E a segunda parte da sua pergunta, sim, houveram e ainda tem escritores que são fundamentais para a minha formação. Eu li muito Daniel Munduruku e, por sinal, eu comecei a escrever mais sobre a nossa cultura, sobre a nossa tradição por conta do Daniel Munduruku. Eu tive um encontro com ele em 2006, numa feira do livro. Por isso é muito importante essa feira aqui. A gente tem a chance de a gente estar em contato com vocês, leitores, mas também de conhecer outros escritores. E nessa feira em Manaus, eu conheci o Daniel. E ele perguntou para mim assim: Thiago, tu não está escrevendo sobre o teu povo, sobre as tuas origens? Eu disse: ainda não, Daniel. Ele disse assim: então faça isso, Thiago, quanto antes. Porque se nós não escrevermos sobre os nossos povos, se nós não escrevermos as nossas histórias, a nossa cultura e a nossa tradição, o apagamento cultural vai continuar acontecendo. Então, Daniel foi fundamental para o meu reencontro com as minhas histórias, que nunca desapareceram de mim, elas sempre estiveram guardadas, com as imagens e com o grafismo pertencente à minha memória ancestral. Então, hoje, eu escrevo sobre o meu lugar, sobre o meu chão, sobre o meu povo, sobre a minha cultura, sobre a minha tradição. Agora, a gente queria que você comentasse um pouco sobre a sua língua. E são algumas palavras para a gente e comentar a história dela. A língua que meu povo fala é o Sateré Maué. O tronco linguístico dela é o tupi. Não é? E geralmente lá nós falamos o português e a língua materna, né? Como eu falei há pouco, a língua materna nossa ela estava desaparecendo. Poucos indivíduos já a falavam. Então houve um processo de resgate. Hoje não. Hoje boa parte das crianças que nascem, a primeira língua a falar é o sateré. Antes as escolas ensinavam só em português. Hoje não. Dentro das comunidades indígenas, o ensino ele precisa ser bilíngue, tanto em português quanto em Sateré Maué. Eu dei para você, agora já é tarde, né? Eu posso dar para vocês um Eikará, que é um boa tarde na língua do meu povo, Eikará. E eu falei para vocês assim, um Acussesse. Um Acussesse, ele quer dizer, além de uma pergunta, tá tudo bem com você? Ele é uma forma de agradecimento e também é um desejo, dependendo da forma da entonação que eu use, um desejo pode ser o Acussesse, tudo de bom para vocês. O Acussesse, aí eu pergunto o Acussesse, aí você responde assim, o Acu. O Acu quer dizer tudo legal, tudo beleza, tudo em cima. O Acussesse? O Acu. O Acu, tudo de bom para vocês.